Bom, quem está comigo aqui agora é o Elcio Beninato, que ele é presidente de Enterprise Solutions para a América Latina da Unisys. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Guido. E você, como vai? Tudo bom. Nós vamos bater um papo aqui sobre o que o mercado está demandando bastante hoje, né? Quer dizer, a TI ela vem tendo uma revolução, uma evolução nos últimos anos aí, e é sobre isso que eu vou querer conversar com você, que eu vou querer saber a tua opinião de como o mercado vem encarando essa revolução, que é o chamado SMAC, né? Que é Social, Mobility, Analytics e Cloud. Né? Como é que a Unisys está posicionada para atender essa demanda hoje? Olha, a demanda é uma demanda global, é uma mudança de paradigma, digamos assim, né? A evolução da tecnologia está levando a gente para essas questões todas, né? Então, não é por desenho que está se chegando a isso, mas, de certa forma, o mercado está tendo que reagir a essas tendências, principalmente as pessoas mais jovens demandando cada vez mais esse tipo de atuação, né? E as empresas se adaptando a essa realidade, né? Principalmente as empresas que atendem o mercado business to consumer, né? Atendimento ao consumidor, precisam atuar cada vez mais forte nesse tipo com esse tipo de tecnologia, mas as empresas também que atendem B2B não podem ficar atrás disso, né? A Unisys vem trabalhando forte nessas questões. Somos uma empresa com uma centena de anos no mercado, mas isso não quer dizer que nós sejamos uma empresa antiga. A gente tem que estar atualizado e tem que se atualizar o tempo todo, né? O mercado está demandando isso. Não há uma clareza, né, total ainda de como que isso vai evoluir, aonde nós vamos chegar com todas essas tecnologias, mesmo porque elas estão mudando o tempo todo, né? Então, por mais que você se prepare, que você queira ter um planejamento estratégico para atacar essas tendências tecnológicas e se posicionar com relação a elas, você, todo dia que você acorda, você está atrasado, você tem que correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? Mas as empresas estão tendo que trabalhar com isso e a gente precisa estar preparado e aconselhar os nossos clientes com relação a essas demandas. Como que a gente pode ajudá-los com relação a essa demanda, né? Aí você cria um fato novo também, que é o seguinte: eu tenho visto muito isso nas conversas que eu tenho tido no mercado, né? Você pega nas grandes corporações, que ela tem um legado imenso ali, né? Tanto é que verba de tecnologia, mais de 80% vai para o legado, né? Para cuidar daquilo que está lá implantado, né? Inovação é muito pouco que vai. Ao mesmo tempo, o CIO, ou seja lá, quem cuida disso, quem cuida da tecnologia, né? Por padrão é um CIO, ele está meio receoso com essa mudança toda, né? Dá para perceber isso, é nítido, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Como é que você encara isso? Quer dizer, como que a Unisys está encarando isso? Qual que é a abordagem que tem que ter hoje para falar de cloud, para falar de social, para falar de mobilidade? Quer dizer, porque existe uma certa resistência dentro das empresas, né? Existe a resistência pela novidade, né? Tudo que é novo é uma tendência natural da gente resistir, mas não tem como resistir a isso, né? Isso está acontecendo como a gente conversou, né? Então, o nosso approach tem sido de conversar e de apoiar e de oferecer ajuda para essas pessoas no sentido de mostrar o que pode ser feito e como pode ser feito e o que a gente tem feito com os nossos clientes, né? A gente vem se estruturando hoje na Unisys. A gente tinha uma estrutura muito voltada para serviços horizontais, ou seja, a gente prestava basicamente o mesmo serviço para todos os segmentos de indústria. Hoje a gente está se estruturando e se especializando por indústria porque nós temos muito capital intelectual nas indústrias. E através desse capital intelectual é que a gente tem trazido para os nossos clientes, para os nossos CIOs, para os CIOs das empresas clientes nossas, como que a gente pode ajudá-los a entender essa mudança que está acontecendo no mercado e aplicar e tirar vantagem disso e aplicar no negócio deles, né? E trazer isso para o dia a dia deles, né? Então, como entender mobilidade, como entender
ou usar as ferramentas que estão disponíveis no mercado para tirar vantagem dessa mobilidade que existe hoje em dia, seja dando para ele ferramentas que permitem ele se comunicar mais rapidamente com o seu cliente, fazendo ofertas, entendendo aonde que esse cliente está, faz uma oferta para que ele possa capturar aquilo ali de uma forma mais rápida, seja através de analytics, entendendo o que está acontecendo no mercado dele, no ecossistema onde ele atua, né? Seja oferecendo soluções de cloud, que a gente tem aí algumas soluções para oferecer, seja cloud híbrida, seja cloud privada, seja cloud pública. Então, são coisas que a gente tem conversado com eles, mas sempre procurando trazer o lado business, o lado, né, o negócio, sim. E como que isso influencia o negócio, porque tecnologia pela tecnologia não te leva a lugar nenhum, né? É muito bonito, é muito legal, só que isso, se você não consegue aplicar isso ao teu negócio, ao teu dia a dia, e como que você, por um lado, ganha dinheiro, por outro lado, você evita ou consegue trabalhar efetivamente as ações eventualmente negativas que você sofre em função dessa tecnologia no mercado, se você não conseguir traduzir isso em negócio, em dinheiro, em resultado no final do dia para o acionista ou para a empresa, não faz sentido. Não faz sentido, né? Uma coisa que está acontecendo também já há algum tempo, mas agora está acelerando de uma forma bastante forte, é as demandas que estão vindo para os CIOs, né? Estão vindo do marketing, estão vindo de venda, estão vindo até de compras, até de RH, né? Uhum. Se for pensar. Uhum. Porque mudou muito também a maneira de se contratar. Claro. Né? Ele está conseguindo, na tua opinião, absorver toda essa demanda rápida, por exemplo, que vem no dia a dia? Porque está vindo um tsunami para cima do CIO, né? Na verdade, não está conseguindo, né? Porque, como você mesmo falou, 80% dos budgets das áreas de tecnologia das empresas estão voltadas para manter o legado, né? Então, manter a situação, manter a operação rodando, funcionando, demanda muito esforço. Estar atento a essas novidades e como aproveitar essas novidades é difícil, né? É um balanço complicado a ser feito. Eu acho que os CIOs que estão tendo mais sucesso hoje são aqueles que estão enxergando isso e estão conseguindo tratar isso de uma forma inteligente, deixando talvez não deixando o legado de lado, mas deixando a operação e o legado para pessoas da confiança dele que podem tocar isso com segurança, com responsabilidade, fazendo que as coisas funcionem sem maiores o impacto de continuidade para a empresa, né? E você acha que o papel da indústria é justamente ajudá-lo a... Sem dúvida, a ver passar essa transição. Passar essa transição, entender essas mudanças e ver como ele tira proveito dessas mudanças. Eu acho que existem muitos CIOs hoje que estão muito arraigados, né, a essa questão de cuidar do legado, cuidar da operação para que ela esteja up and running, como se diz, né, funcionando o tempo todo. Mas isso é uma premissa, isso tem que estar. Exatamente. Né? Se você dedicar muito do seu tempo para cuidar desse tipo de coisa, você vai ver o bonde passar. O bonde não, nesse caso aí é trem bala, né? Exatamente. Você como responsável pela América Latina, né? A América Latina toda está vivendo isso também, é óbvio, né? Agora, como é que o Brasil está posicionado frente à América Latina? Quer dizer... Cada país tem um pouco a sua característica, né? Essa questão de América Latina é uma questão um pouco complicada, né? Porque, na verdade, a gente fala duas línguas diferentes na América Latina, ou mais, porque são dialetos do espanhol, né? Diferentes. Mas cada país tem a sua característica, cada país tem o seu momento, né? A gente vê países como o Brasil, que normalmente não são necessariamente early adopters, né? ou adotam rapidamente algumas tecnologias, não necessariamente, mas quando adota rapidamente e vai muito rápido na implantação. Você vê outros países que dependem de algumas ações de determinadas áreas, como por exemplo o México. 30% de todo o IT spent do México, todo o gasto com IT,
vem de governo. Então, muitas das ações de TI, de tecnologia, no México dependem de ações que o governo está adotando. O México ficou parado há algum tempo em termos de gastos de TI, agora está retomando, o governo está retomando uma série de projetos. O México está na tua conta também? O México, sim. É México para baixo, inclusive. Tá. Né? Você vê países como a Colômbia, que estão surpreendendo bastante, apesar de agora terem tido alguns problemas em função da baixa do preço do petróleo, eles são muito dependentes bastante dependentes disso, então isso deu uma esfriada um pouco na economia, deu um impacto na taxa cambial, mas de qualquer maneira, independente disso, a Colômbia vem surpreendendo. É um país que tem crescido muito e crescido em termos de maturidade a área de tecnologia. O Chile, eu acho que é um país um pouco mais estável, um pouco mais... tá bastante avançado, mas o Chile é um país pequeno, né? O Chile, a população do Chile inteira cabe aqui dentro dessa cidade de São Paulo, que nós estamos. São 18 milhões de habitantes. E o PIB do Chile, se eu não me engano, é o tamanho do PIB de São Paulo. Isso, é menor do que o PIB de São Paulo. Né? Outro dia eu estava vendo que eu acho que é o tamanho do PIB de Campinas. Campinas, né? Mas é um país sério, é um país que está fazendo uma série de coisas importantes. O Peru vem surpreendendo também em algumas ações, principalmente no setor financeiro. Venezuela, melhor nem falar. Argentina, infelizmente, está passando por uma série de dificuldades. Costuma ser um mercado interessante, mas hoje em dia está meio complicado. Mas eu acho que o Brasil, sem dúvida, é o país mais avançado e representa 50% de todo o negócio, todo o gasto de Haiti, um pouco mais de 50% de todo o gasto de Haiti da América Latina, né? Óbvio que a gente está sofrendo aí pressões, situação política e econômica do país está complicada, os projetos estão parados, mas é o que eu costumo dizer, eu acho que nesses momentos de crise que a gente tem que aproveitar para avançar justamente nessas questões, né? Pois é, mas a TI, ela é um agente que pode fazer com que as empresas façam grandes economias, né? Apesar de você ter que aportar um dinheiro inicialmente, né? Mas ao médio prazo e longo prazo você acaba tendo uma economia. É uma dicotomia isso, né? Eu acho que a gente tem... TI pode trazer redução de custos, e é isso que as empresas estão precisando hoje, especificamente no Brasil. Como você falou, exige investimento para você poder ter a redução de custo em mais quase um paradigma, médio e né? longo prazo, exatamente. Por outro lado, eu acho que algumas ações nesse ambiente social, mobilidade, Analytics talvez um pouco mais, Cloud talvez um pouco mais, mas nessas outras duas primeiras aí, você não precisa de investimentos muito altos para ter ações nesse sentido. E é por isso que eu digo que esse é um momento interessante para você investir. Investir, o que eu estou dizendo, não é necessariamente investir muito dinheiro, é investir tempo para estudar, para entender, para se posicionar, saber como atuar, né? Entender como isso influencia o negócio da empresa, né? E na hora que essa crise passar, na hora que o país voltar a crescer, infelizmente a gente não está crescendo, mas nessa hora você vai sair na frente, porque você está preparado, você pode atender melhor os teus clientes, você pode ter uma resposta mais rápida para essa demanda, né? Óbvio que se você conseguir investimento, tanto melhor, né? Mas não necessariamente são necessários investimentos muito altos para se tomar ações nesse mercado, nesse sentido. Entendi. Para gente finalizar agora, vocês estão de casa nova, né? Casa nova. Nós estamos gravando aqui no prédio novo, vocês estão aqui há 2 semanas, 3 semanas, está tudo puxando de novo aqui ainda, né? Essa mudança, qual é que é a importância dessa mudança de imóvel? Porque vocês ficaram muitos anos, né? Ficaram décadas lá em Veleiros, né? Exatamente. Que é na periferia de São Paulo, aqui, para quem não sabe. Né? Veleiros foi uma fábrica da Ionis, foi um ativo importante dessa empresa durante muitos anos. Nós usamos aquele espaço para fabricar computadores, fabricar impressoras, fabricar urnas eletrônicas, uma série de coisas, né? Aquele espaço teve a sua importância para a Ionis naquele momento. Hoje aquilo ali aquele espaço virou escritório da Ionis e tem uma certa ociosidade na ocupação daquele espaço também. É um espaço antigo,
e pelo fato de ser antigo, ele requer muito investimento no sentido de manutenção, de manter funcionando aquele ambiente. A cidade cresceu para aquele lado, existe uma demanda de espaço, de terreno para aquele lado. Aquele terreno é um terreno muito grande. Muito grande, né? São centenas de metros, de milhares de metros quadrados. E é um terreno interessante para as construtoras como uma reserva para construir prédios residenciais, condomínios lá naquele terreno. Então aquilo ali deu uma valorizada, aquele espaço. Essa região para onde nós nos mudamos aqui, próximo ao Shopping Morumbi, no edifício Morumbi Corporate, é uma região que teve muito escritório sendo construído, o custo aqui caiu, então criou-se a perfect storm para a gente, né? A tempestade perfeita. A gente conseguiu vender aquele espaço num preço bom e conseguimos nos mudar para esse ambiente aqui no Morumbi Corporate e também no Birman 20, que é para onde está indo o nosso centro operacional, a um custo bastante atrativo, com instalações mais modernas, com instalações mais adequadas para o nosso negócio, mais compatível com a imagem que a gente está querendo passar para o mercado, uma imagem de uma empresa mais moderna. Apesar de sermos uma empresa centenária, nós somos uma empresa que temos que nos manter atualizados, temos que estar aí no mercado, então a gente precisa passar essa imagem de uma empresa moderna, tem que estar alinhado isso com as nossas ofertas de serviço para o mercado, essas questões do SMAC que você comentou, né? Não adianta a gente querer falar sobre isso estando lá num prédio velho, né? Então, essa mudança tem a ver com isso, tem a ver com uma maior integração também da equipe nossa, porque a gente vai estar em ambientes onde a comunicação flui de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente. Né? Tudo isso tem a ver com esse momento que a gente está passando, né? E como eu falei, né? Nós estamos passando por um momento de crise e investir no momento de crise, e a gente está investindo na nossa própria empresa, nos nossos funcionários, é o melhor momento, porque muitas coisas, inclusive, no momento de crise, são mais baratas do que no momento de crescimento. Então, a gente conseguiu um momento bastante adequado para fazer esse investimento e eu acho que a gente fica melhor preparado para quando o Brasil voltar a crescer. Tá ok. Elcio, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, tá? Sei que você separou esses minutos aqui. Muito obrigado e a gente volta a se falar numa outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu tempo e vamos voltar a nos falar. Um abraço.